4, a partir do versículo 14. Depois de Gálatas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 14. Nós vamos ver aqui algumas advertências que Paulo ensinou, né? Ensinou naquele tempo para o povo, mas nós somos povo de Deus hoje. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, hoje ela fala para nós. Amém? Amém. 4,14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Amém? Só esse versículo. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus nos adverte. Pode sentar, por favor. Que nós não devemos ser como menino, né? Nós não somos mais como meninos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos comparados a um recém-nascido. Não é verdade? E nós vamos crescendo, vamos nos alimentando do leite, que é a palavra de Deus. Mas depois vem um alimento mais forte. Assim que você aceita Jesus, você não consegue ser alimentado com uma palavra dura, com a palavra que outros, né, podem ouvir. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter uma palavra certa, dependendo da idade espiritual de cada um. E começa com o leitinho, né? E vai se alimentando, e a criança vai crescendo, chega na adolescência, na juventude e chega na fase adulta. Amém? E ele nos adverte aqui, Paulo nos adverte para que não sejamos mais como menino. Porque quando éramos meninos, nós brincávamos, não levava nada a sério, não tinha responsabilidade nem compromisso, né? Mas quando nós crescemos, nós temos que ter responsabilidade, ter compromisso com a obra do Senhor e se comportar como adultos. Amém? A criança, muitas vezes a criança vacila em muitas coisas porque ela não é adulta, ela não entende ainda como é a vida. Mas no que vai crescendo, vai aprendendo. Assim é o cristão. Assim que ele aceita Jesus, faz muita coisa, né? Que nem hoje, a irmã Cláudia fez uma coisa ali que eu achei interessante. Nós estamos ali na igreja, aí ela foi convidar, a irmã Paulo falou: não, irmã, você está eles estão na igreja, você não pode fazer isso, não, o pastor vai estar nós para correr aqui, né? Até ela quer evangelizar, né? Ela aceitou Jesus agora há pouco, o que ela quer agora é evangelizar. Bom, irmãos, é o primeiro amor, né? Porque você tem o desejo de fazer a obra de Deus. E isso é maravilhoso. E eu louvo a Deus, porque Deus salvou ela com esse desejo mesmo de trabalhar na obra. Vou pedir ao irmão Francisco para abrir a sua Bíblia, para ler o capítulo 4, ainda no 4, o versículo 29, por favor. 4, 29? É, o mesmo capítulo, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Amém? Obrigada. Então nós vemos aqui, alguns conselhos que Paulo deu, né? Primeiro, ele diz que nós não devemos mais nos comportar como meninos, né? Também a Bíblia, porque para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, porque a partir do momento que você possa conhecer a palavra de Deus, se alguém vier com uma doutrina que não esteja na Bíblia, você conhecendo a palavra de Deus, você não vai aceitar, porque você conhece a verdade, não é? Então, aqui, já no versículo 29, ele nos adverte para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Como na Bíblia do seu Francisco diz suja, e outras diz palavras torpes. Então a nossa boca, irmão, é canal para Deus usar, amém? A sua boca também tem que ser ungida por Deus. A sua boca, irmão, é com a sua boca que você vai louvar a Deus. É com a sua boca que você vai orar a Deus. Sua boca pode estar suja? Pode de uma fonte sair água doce e água amarga? Ou água doce e água salgada da mesma fonte? Não pode.
Amém? E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós não podíamos servir a dois senhores nem participar da mesa de Deus e dos demônios. Então Deus não aceita que venha da sua boca uma palavra. Você usa a sua boca uma palavra suja que você quiser. Aí daqui a pouco você diz: meu Deus, Senhor, resolve a minha causa, aquilo que eu não posso resolver, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Deus olha assim para você, né? Vai lavar a boca primeiro. Vai limpar. Como é que eu vou limpar, Senhor? Vou me arrepender do que eu falei, né? As palavras torpes, pedir perdão ao Senhor e vamos orar que Deus vai ouvir e atender a nossa oração. Amém? Eu louvo a Deus pelo testemunho do irmão Silvio, né? Quando falou que parou de fumar. Por quê? A boca dele Deus fez para ele fumar? Não, Deus fez para ele adorá-lo, para ele louvar, para pregar a palavra do Senhor, né? Que nós sabemos que ele é um pregador, já foi dirigente de igreja, né? Mas por um momento ele vacilou, mas para a glória de Deus está de pé novamente, né? Para juntos fazermos a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Aqui, ó, no versículo 5. Vocês podem ir acompanhando aí no versículo 5, no capítulo 5 e o versículo 4 diz assim, ó: nem torpeza, nem pavoices, nem chacorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Amém? Pode ter essas chacorrices que fala na Bíblia, é brincadeirinha, né? Risadagem, piadinha, essas coisas pode ter? No nome da obra do Senhor? Não pode, né? Então ela tem que ter o quê? Ação de graça. Da nossa boca, irmãos, tem que sair ação de graça, palavras de vida, que ao falar ao seu irmão e ao seu próximo, dê vida, ele se levante, ele se sinta amparado, né? Para ter coragem de continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Amém? A nossa boca, irmãos, tem que ser cuidada, usada e limpa, para que no momento que você fale com Deus, a sua oração seja ouvida, seja atendida e seja respondida. Amém? Porque quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que nós não somos mais nossos, nós somos dele. Nós somos de Jesus. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos lava com seu sangue, nos purifica, aí o Espírito vai e habita em nós. Aí agora, daqui para frente, é eu que vou manter minha casa limpa ou suja? A morada do Espírito Santo. Amém? Por isso a Bíblia diz, irmãos, que se nós destruirmos essa casa, a morada do Espírito Santo, Deus nos destrói. Porque muitas vezes você vê uma pessoa que foi crente, que é uma vez está destruído, porque ele contaminou a casa de Deus com o pecado e Deus destruiu ele. E a Bíblia diz, mas também no Salmo, que quem usa de engano não permanece na congregação do justo, não é? Aí tem gente que está dentro da igreja e continua, né? No mesmo pecado lá fora. Ele acha que está enganando a quem? A Deus ele não engana, que vê e sabe todas as coisas. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Vê, pode e sabe tudo. Amém? E ainda tem mais, irmão. Porque se um líder espiritual ele buscar a Deus, Deus não deixa nada oculto. Não deixa. Deus não deixa oculto. Deus revela. Né? Então não adianta ninguém se enganar. Porque quando a pessoa pensa assim, ele próprio está se enganando. Tem gente que fala assim, não vou aceitar Jesus agora não para ser como fulano, né? Para ser como fulano, crente dessa maneira, eu não vou ser. Um dia uma pessoa me falou isso, eu falei assim, é fácil. Aceite a Jesus para ser como Jesus, seguir Jesus, olhar para ele e fazer como ele fez. Não olhe para o seu irmão e nem faça o que ele faz. Né? Você está vendo que ele não é um crente que você possa se espelhar nele? Então não se espelhe nele, se espelhe em Jesus. Porque é o único justo, sem nenhuma falha. Nós não podemos, irmãos, nos espelhar uns nos outros, nem no líder. Se um líder, ele anda bem diante de Deus, se espelha. Observe, se espelhe e faça aquilo ali. Mas se você vê que ele não está segundo a palavra e a vontade de Deus, se espelhe só em Jesus, leia e obedeça a palavra de Deus e vá em frente. Amém? No versículo 5 e no capítulo 5 e o versículo 15, diz assim: portanto, vede
prudentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? A palavra de Deus nos adverte aqui um conselho de Paulo para nós, que ele deixou escrito na palavra de Deus, é que nós devemos nos comportar, como sábios e não como nécios. Porque o nécio, irmão, é uma pessoa que faz coisas que sem sentido, sem sabedoria. Que você olha assim no nosso linguagem popular, sabe aquela pessoa lesada, desleixada, que faz de qualquer maneira. Mas a palavra do Senhor diz: não se comporta como nécio, mas como sábio, porque o Espírito de Deus nos dá sabedoria, e a Bíblia nos adverte e avisa. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Amém? Ele dá e sem cobrar nada em troca. Por isso nós temos que ser sábios, porque a inteligência, irmão, e o que nós aprendemos, na leitura, em cursos, de estudos, em faculdade, é uma coisa. Sabedoria só Deus dá. Amém? Você pode ter leitura, pode ser doutor, formado no que for. Você entende daquilo lá que você estudou. Mas a sabedoria de Deus é diferente. Tudo que você for fazer, que você não entender, que você não tiver conseguindo resolver, Deus vai lhe dar sabedoria e você vai resolver com maestria, porque Ele é bom e misericordioso. Amém? Quando entregamos nossa vida ao Senhor e confiamos nele e resolvemos obedecer a sua palavra, isso tudo Ele tem para nós, Tem os dons espirituais, tem os dons de discernimento, tem o de revelação, porque o servo de Deus, quando começa a buscar a Deus, nada fica oculto. Eu fui crente muito tempo, irmãos, e eu não buscava muito a Deus, eu ia mais buscar Deus domingos. E o inimigo, ele andava dentro da minha casa, fazia confusão, aprontava, eu não sabia de que maneira resolver. Aí eu comecei a ir para o ciclo de oração, comecei a ir para as orações, e Deus começou a me revelar, irmão. Eu me ajoelhava para orar, Deus me mostrava os demônios se levantando assim, do lado da minha cama, onde eu estava orando. Se levantavam e saía. No dia seguinte, quando eu orava, já era outro. E um dia Deus me mostrou assim uma mulher, ela se levantava, ela estava toda de vermelho, uma saia curtinha. E o rosto dela, ela era muito bonita, o rosto começava a mudar. Se transformava numa pessoa velha, numa pessoa feia, depois se transformava num burro. E um corpo de mulher. E Deus me falou: isso é um espírito da pombagira. E realmente, naquele tempo, uma pessoa que morava na minha casa tinha acabado de sair da minha casa. E essa pessoa vivia em prostituição, em adultério. Então o espírito habitava ali. E se ele ficasse ali, Deus não me revelasse, certamente ele ia tentar quem? A mim, para que eu caísse na mesma coisa. Porque nesse tempo eu morava sozinha. Então, irmãos, Deus foi me mostrando e eu fui repreendendo. Aí um dia eu estava na igreja, Deus usou um irmão e falou assim: quando tu orar na tua casa, não ora em silêncio. Porque quando tu se ajoelha, o inimigo sai, quando tu se levanta, ele volta. Aí é mesmo, Porque ele não sabe que nós oramos em pensamento, só o nosso Deus sabe. Aí comecei, irmãos, a orar dentro do meu banheiro, a orar na sala, na cozinha, no quarto, em todo canto. E graças a Deus, Deus limpou a minha casa e houve paz dentro da minha casa. Deus me deu sabedoria para resolver situações. Amém? Um filho meu usava droga, irmãos. E eu via vizinhos que era criado por pai e mãe e fazia desordem dentro de casa. Deus me deu sabedoria e autoridade para falar com meus filhos, eles obedeceram. Eles nunca, meus filhos, desrespeitaram, mesmo usando droga. E Jesus salvou e hoje é uma bênção nas mãos de Deus. Que quando eu vejo as fotos dele, ele estava dirigindo igreja e ele fazia foto daqueles trabalhos, eu chorava cada vez que eu olhava, mas era de gratidão a Deus, porque o meu filho, irmãos, ameaçado de morte, e ninguém sabia, mas ele sabia que ele não passava daquilo ali, e Deus salvou, libertou, e hoje ele é ganhador de alma. Isso, irmão, é só dá motivo de alegria na vida da gente, dizer assim: Senhor, vale a pena te servir. Para o nosso Deus não é possível. Meu filho não usava droga, aceitou Jesus, nunca mais ele usou droga. Tem gente, que cai e se levanta da droga, mas ele não, foi Deus que libertou, irmãos. Meu filho não usou
esforçou mais, Deus batizou com o Espírito Santo, ele se empenhou na obra de Deus. Fez igual a Cláudia, agora aceitou Jesus e entrou mesmo de cabeça na obra. Isso é maravilhoso, porque aí você não deixa espaço para o inimigo, né? E foi assim que ele fez. Deus tem usado meu filho para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos aqui ainda no capítulo 4, voltar aqui no capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então nós devemos crescer em Cristo, que é a cabeça da igreja. Amém? E nós somos os membros. Por essa razão, nós devemos, irmãos, amar uns aos outros, né? Tratar bem um ao outro, porque quando nós machucamos um irmão, ele é um membro do nosso corpo. Nós também vamos ser prejudicados por isso. E a cabeça vai sentir, né? A cabeça é Jesus. Ele vai sentir quando nós maltratamos o nosso irmão. Infelizmente, tem muita gente que maltrata o seu irmão dentro da sua igreja, né? Sem mais nem menos e não está nem aí. Mas isso, quando você faz isso, Jesus também sente o que você está fazendo com o seu irmão. Amém? Por mim, por você e pelo seu irmão, Deus pagou grande preço, alto preço na cruz do Calvário. E por isso nós somos valorosos para Ele. E Ele, quando tocamos um no outro, é como tocar na menina do olho de Jesus. Agora tenta tocar na menina do seu olho para você ver a dor. Só encostando o dedinho para você ver a dor que você sente. Aí compare com o que que é para Jesus você tocar no seu irmão. Amém? No capítulo 4, no versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A Bíblia manda que nós trabalhemos com as nossas mãos, né? Para suprir a nossa necessidade e também do outro, né? Não é nem só para mim que eu tenho que ganhar. Se o meu próximo está necessitado, eu tenho que ganhar e ainda, né, satisfazer a necessidade dele. Então, para Deus, irmão, não tem esse negócio de individualidade, não. Para Deus, nós somos um corpo e Ele é a cabeça. Então, nós temos que contar uns com os outros. Você está passando dificuldade, você às vezes nem fala para o seu irmão, mas o normal seria você dizer: ô irmão, né, eu estou desempregado, eu estou precisando disso aí, tem como a igreja me ajudar, alguém me ajudar, né, irmão? Porque às vezes a gente nem sabe o que você está necessitando. Às vezes você está passando uma luta na sua casa. Irmãos, eu estou passando por essa luta. Será que você pode me ajudar em oração? Vamos nos unir em oração. Irmãos, lá no Ceará nós tínhamos um grupo, que muito eu sinto falta desse grupo. E eu creio que Deus vai me abençoar. Ainda vamos conseguir aqui um grupo igual aquele. Tinha umas irmãs, que nós éramos nós 6 irmãs. Quando uma tinha um problema, todas nós, irmãos, nós jejuávamos e orávamos toda sexta-feira, que eram os dias que tinha culto, por aquela irmã, e Deus fazia milagre. Irmã, Deus curou pessoas de câncer, Deus curou pessoas de doenças difíceis, resolveu causas, que nós juntávamos. E a Bíblia diz, irmão, que se 2 ou 3 concordar em uma só coisa e pedir a Deus, Ele fará. A concordância é importante, irmãos, na obra de Deus, é importante na oração, amém? Se eu estiver orando aqui, orando por uma coisa, e outro aqui estiver orando de acordo, sentido nessa mesma, né, não querendo a mesma coisa para aquele irmão, não vai acontecer. Então a Bíblia diz que nós devemos concordar e pedir, e Ele vai fazer, amém? Muitas vezes as coisas não estão dando certo em nossas vidas, como nós esperamos, porque não conhecemos a palavra de Deus, amém? Para fazer como está escrito. Capítulo 5, versículo 4. Nem torpeza, nem pavorices, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Esse aqui a gente até já leu, né? Aqui já é um conselho que Paulo dá
para que nós nos livremos dessas coisas, para que sejamos agradáveis ao Senhor, amém? No capítulo e versículo 6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, amém? Então, o que você faz aqui na igreja, você não vai fazer para agradar a mim, nem o pastor Paulo, nem o pastor José. Você não vai fazer nada que você oferecer aqui para a obra de Deus, o seu trabalho, seja o que for, para agradar ninguém. Porque se você assim fizer, você vai deixar de agradar a Deus, por quê? Não, vou fazer assim, porque senão o pastor José vai ficar chateado. Não, vou fazer assim, porque o seu Francisco... O irmão Francisco não gosta assim, então vou fazer assim. Não. Da obra de Deus tem que ser feita como deve. Amém? Dentro da palavra de Deus. Pregar a verdade como ela é, sem achar que alguém vai gostar ou deixar de gostar. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso dever é ensinar a verdade como ela é. Então, se eu for agradar o homem, eu vou fazer coisas que vai desagradar a Deus. Então vai ser em vão a minha vida na igreja. Vai ser em vão eu me desgarrar de tanta coisa prazerosa do mundo para estar na igreja e ganhar minha salvação, né? Porque nós não podemos, quem faz a vontade do homem não faz a de Deus. Então eu vou fazer o que eu quiser aqui dentro, não precisa agradar o pastor, não é assim. Você tem que respeitar o líder, porque é bíblico, que a Bíblia diz que a liderança, né, é levantada por Deus e nós temos que honrar. Porque ai de nós se não honrar, porque Deus vai ter conosco. Mas o certo, se um líder lhe mandar fazer algo que você sabe que é errado, ao conhecer a palavra, claro que você não vai fazer, porque você conhece, então você não está agradando ao homem. É nesse sentido. Amém? Mas para agradar a Deus você vai fazer. Então vamos rever, irmãos, esses conselhos e trazer para a nossa vida. Amém? Lembrando que a nossa boca tem que estar limpa, purificada, para que no momento que você falar com Deus, Ele incline o seu ouvido para ouvir a sua oração, estenda a mão para abençoar e entregar a sua vitória. Amém? Amém. Então essa é a palavra dessa noite, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.